noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa do caminho, que mais uma vez abre as suas portas para receber os irmãos que vibram na faixa do interesse de conhecer esta doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, e que tantos esclarecimentos nos traz, e também nos levando a nos consolar das aflições, das dores que passamos enquanto estamos vinculados a este planeta de prova e expiação. São bem-vindos também os nossos irmãos que nos acompanham através da sintonia no bem. Que Jesus alcance o coração de cada um que estão sintonizados conosco, estimulando em cada coração a fé, a esperança, a humildade e a vontade de aprender, de servir e de amar. Então vamos proferir a nossa prece, entregando a direção desse expediente ao mentor espiritual desta instituição, São Vicente Paulo. E assim, Pai, nós vos rendemos graças mais uma vez pela nossa vida, pelas bênçãos recebidas, pelas oportunidades de aprendizado. E assim também somos gratos ao nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, que nos acompanha desde a criação deste planeta. E assim também agradecemos a Maria, este Espírito sublimado que recebeu em seu coração amoroso a humanidade como filhos. E Maria, nossa mãe, envolva-nos no seu manto de amor, nos ajudando a serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa mente, nos colocando em condições favoráveis para o aprendizado da noite. E assim nós rogamos que as bênçãos derramadas sobre esse ambiente, neste momento, sejam estendidas aos nossos familiares, aos nossos amigos, não só os encarnados,
como também aqueles que já se encontram na pátria espiritual, como hoje está retornando à pátria espiritual o nosso irmão Juarez Batista, que frequentava esta casa de vez em quando, mas nós sabemos que ele tinha um respeito, um carinho por esta instituição. E assim também rogamos pelos doentes dos hospitais, como aqueles também que estão enfermos em seus lares, em especial aqueles que estão desenganados da medicina terrena. Rogamos também bênção e proteção para todos que têm os seus nomes registrados nos livros de prece desta casa, encarnados e desencarnados. Aonde estiverem neste momento, que possam receber as nossas vibrações e o amparo espiritual adequado às suas necessidades. E assim também pelos recém-desencarnados, nós também rogamos, Senhor, que eles possam também ser amparados, e se estivermos em condições favoráveis de colaborar com esse momento deles, oferecendo as nossas energias para que possam contribuir com o equilíbrio que eles têm nesse momento de desvencilhamento dos liames materiais. E assim, com a proteção de Jesus, de Maria e de São Vicente, que nós iniciamos o nosso momento de reflexão. Nós vamos tecer comentários nesse momento sobre uma pergunta feita por Jesus àqueles que o acompanhavam de Cesareia de Filipe. E ali também estavam presentes os apóstolos, os 12 discípulos. Então, Jesus fez a eles a seguinte pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta de Jesus é muito capciosa. Por quê? Porque Jesus é um modelo, é o nosso modelo, né? E também o guia da humanidade terrena. E ele utilizava de perguntas pedagógicas. Justamente para quê? Para nos levar à reflexão, à interpretação, né?
introspecção, porque a gente pode perceber que em relação a assuntos que nós já estamos vindo de longo tempo, entrando em contato e ainda não encontramos uma resposta, uma explicação que nos convença. Então, isso nos leva a estarmos sempre insistindo em encontrar uma resposta para aquela questão. Então, por isso, que Jesus nos levava a essa introspecção. Quer dizer, a gente olhar para dentro da gente e observar as nossas necessidades, as nossas preocupações, as nossas dúvidas e buscar respostas, Então, Jesus tinha esse poder, Tinha essa pedagogia, de estimular. E com isso, ele contribuía com o desenvolvimento do senso analítico e crítico. Porque nós estamos predestinados à perfeição, mas essa perfeição é resultado de uma construção individual. Não é as construções dos outros que vão nos servir. Igual, por exemplo, Jesus trouxe o roteiro, mas cabe a nós refletir, porque é o nosso entendimento, a nossa compreensão que vai valer nessa questão. Porque se ele falou, mas se aquilo não atingiu a gente, então não tem valor nenhum para a gente, para a pessoa. Agora, se atingiu, e a pessoa vai em busca do entendimento, da resposta para aquilo, é diferente. Ele está usando a inteligência e a razão para justificar ali o seu entendimento, a sua compreensão. E com isso é tão importante, porque resgata o diálogo, resgata o debate, que é muito importante. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem que aceitar tudo, aceitar sem debater, sem refletir, e pensar, não, eu não posso questionar. Pode. Tudo deve ser questionado. Até que os bons espíritos, eles fazem questão que nós usamos os questionamentos
para a gente não ficar aceitando tudo sem entendimento, né? E agora os espíritos inferiores, eles agem diferente. Eles dão muito valor àqueles que aceitam tudo, sem questionar. Esses oferecem um campo aberto para o domínio mental. Tem pessoas, por exemplo, que tudo que vem dos espíritos acha que está certo, tem que ser obedecido. E não é assim. A gente sabe que os espíritos são iguais a nós. Muitos espíritos não estão de posse de todo conhecimento. Os espíritos que estão vinculados à Terra, né, que estão mais em contato conosco, eles são semelhantes a nós. Ainda estão num processo de construção. Então, a gente tem por dever questionar, mesmo que seja um espírito que se manifeste como médico. Se começar a fazer diagnóstico, receituário, né, que medicamento que não existe mais, que não usa mais, práticas, né, também que já foram descartadas. Então a gente não vai desfazer, mas não vai colocar aquilo em prática, né? Porque às vezes o espírito tem até boa vontade, né, mas não tem o conhecimento. Então Jesus apresenta essa questão. Quem dizem os homens que é o Filho do homem, né? O Filho de Deus. Quem dizem os homens que eu sou, né? Então ele faz essa pergunta depois, direcionando para os discípulos. E Pedro imediatamente responde. Aliás, antes, uns responderam: tu és o Elias, Jeremias e outros profetas. Então, o João Batista não tinha nem condição, porque ele era contemporâneo de Jesus, ele tinha sido decapitado, e mais ou menos naquela época. E a gente percebe aí que eles tinham, os judeus, tinham uma noção de reencarnação, porque senão eles não iriam dar essa resposta, que Jesus era Jeremias, era Elias, e até mesmo o João Batista, só que estava descartado, João Batista, né? Porque Jesus já estava encarnado quando
quando ele morreu. Então, isso serve para nossa análise. E aí Jesus dirige a pergunta especialmente aos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou, né? E aí Pedro, filho de Jonas, né? Que era Simão, filho de Jonas, responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus se surpreende com aquela resposta e diz que não foi a carne nem o sangue que fez aquela revelação para ele. E nesse aspecto é importante a gente observar quem é que poderia ter dado aquela resposta, aquela ideia, aquela intuição para Pedro, né? Jesus foi claro, não foi a carne, não foi o sangue. Então, a gente percebe, entende que Jesus nos chamou a atenção para este fato, que ali foi um momento mediúnico. Quer dizer, que tinha vindo de esferas, né, superiores, que um espírito superior deu a intuição para ele dar aquela resposta. E com isso ali, Jesus deu a Pedro responsabilidades. Que responsabilidade? Entregou a chave, né? Quer dizer, a chave aí é uma simbologia, porque a chave ela está simbolizando aí o conhecimento, para que o espírito possa construir a verdade libertadora através da sua vontade, do seu esforço, do seu querer, entendendo que quando ele quer, realmente ele consegue e pode. Em relação à reencarnação, Jesus, em outro momento, teve um diálogo ali com Nicodemos, né? Nicodemos ficou preocupado que para ganhar os céus, Jesus disse que tinha que nascer de novo. Ele preocupou com aquele nascer de novo. O que seria esse nascer de novo, né? E mais uma vez, confirmando que os judeus tinham, já naquela época, uma noção, um entendimento de reencarnação. Então,
Essa questão, ela deve ser levada para nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Quer dizer, é uma pergunta que a gente faz e que a nossa consciência, né, ela é tão perfeita que ela não contenta com qualquer resposta. Ela é muito exigente conosco. Ela nos leva, né, insiste, não nos deixa sossegados enquanto a gente não encontrar uma resposta que realmente satisfaça o nosso interesse pelo entendimento de quem é Jesus para mim, né? Enquanto a gente está naquela fase que Jesus foi, que morreu na cruz para nos salvar, está muito fácil, né? Mas quando a gente sai dessa fase, a gente sabe que é um caminho longo a percorrer, porque Jesus, a gente tem nele como momentos de muita significação, né? Quando ele diz: eu e o Pai somos um, quer dizer, usando aí uma estratégia, se ele é filho de Deus e ele com Deus é um, e nós também somos filhos do mesmo Pai, então nós vamos ter que chegar a essa consciência, né, de eu e o Pai sermos um. E a gente tem que entender também que não é aqui, nesse mundo, né, que a gente vai ter a resposta perfeita em relação a isso, porque nós vamos aprender só aquilo, né, que o planeta Terra tem a nos oferecer como conhecimento. A gente não vai além, mas a gente tem que chegar ao máximo, né, que o planeta oferece para a gente. Então é isso. Nós queremos agradecer a participação, o interesse, a boa vontade de todos com as nossas reflexões, e vamos nesse momento pedir o passe, entregando a direção do passe aos médicos espirituais da Falange de São Vicente, que também estão vinculados à Falange de Maria, para que possam comandar este momento, trazendo em benefício de todos que estão vinculados a esse expediente os recursos energéticos necessários ao equilíbrio e à paz
de cada um. Que Jesus, que Maria nos envolva no seu manto amoroso, acalmando os nossos corações, nutrindo a nossa alma de perseverança, de coragem, de vontade para o trabalho edificante, a perseverança no bem. E assim, que cada um receba e se abra para receber estas dádivas espirituais, tanto encarnados quanto também os desencarnados. Também que todos os irmãos que têm os seus nomes registrados nos livros de prece sejam grandemente beneficiados com essas dádivas. Assim também, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em seus lares, os lares que se encontram com necessidade de entendimento, as instituições de caridade, as UTIs, os ambulatórios dos hospitais, as famílias enlutadas, que Maria leve a cada família enlutada o lenitivo para que elas possam enfrentar esse momento de separação com esperança de novos encontros nesta e noutra vida. E assim também rogamos a fluidificação das águas que estão expostas sobre a mesa, que sejam energizadas com os recursos necessários para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual. Também que cada um que estão nos acompanhando pela sintonia no bem estejam também recebendo este grandioso e valioso recurso, as águas dos seus lares, assim como as águas dos nossos lares, desde os recipientes maiores. Então, que seja colocada a medicação para a cura, antes de tudo, da alma. E assim, nós agradecemos as bênçãos recebidas no dia de hoje, especialmente deste momento sagrado. E assim, nós encerramos dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra com todas as